Muito estimado Padre Paulo, nosso pároco desta histórica igreja de Santana, em Cavalcante, Goiás. Queridos seminaristas que nos auxiliam nesta celebração, irmã Augusta, irmã da comunidade Ravasco, que nos visita, consagradas, Canção Nova, também a Cláudia, que está conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje nos ensina algo muito simples e muito profundo. Quando o povo se afasta do coração da fé, perde a força. Quando volta ao essencial, encontra a vida. O essencial da nossa fé católica é Jesus Cristo, presente e vivo na Eucaristia, e o sacerdócio que nos dá esse dom. Nós tivemos antes da missa a oportunidade de recebermos a piedosa bênção do Santíssimo Sacramento, algo profundamente católico. A primeira leitura é dura. Israel é derrotado, a Arca da Aliança é capturada e muitos morrem. O povo pensou que bastava trazer a arca para vencer, mas a arca sem conversão não salva. Não basta ter o sinal de Deus, é preciso viver a comunhão com Ele, a unidade com Deus. Quando a fé vira costume e não compromisso, o coração se esvazia. Às vezes nós temos essa coisa de dizer, não, mas a tradição tem que ser assim. Mas se olha o coração não está em Deus. Então a tradição sem Deus, ela vai se tornando pedras. Pedra dura, que não serve senão para machucar os nossos pés. A arca, que é sinal para nós hoje da Bíblia Sagrada, do Santíssimo Sacramento, no Antigo Testamento era um caixote de madeira muito bem feito, com os anjos desenhados, e lá continha as pedras do Antigo Testamento que Moisés havia recebido de Deus, o cajado de Araão e também o maná que o povo recolheu no deserto. Hoje, para nós, a presença real do Senhor é a Eucaristia. Não é um símbolo, não é lembrança, é Jesus vivo no meio de nós. Por isso que, para nós católicos, a missa é tudo. Se você vai nas outras denominações religiosas, cristãs, eles não têm a missa, eles têm uma ceia. Termina de comer ali, o que sobra joga fora, porque não é presença de Jesus. Eles não têm os sacramentos como nós temos. Mal o batismo eles têm. Mas nós temos os sacramentos que são curas. São medicamentos espirituais para nossas vidas. Como a Eucaristia, o batismo, a crisma, a confissão, a unção dos enfermos. O sacramento do matrimônio é uma fonte de cura. Eu não entendo porque tantos casais que vivem juntos, podem casar na igreja e não aceita casar na igreja. Está deixando de receber uma graça. Porque quando você é casado na igreja, você pode chegar no altar, você pode comungar, pode confessar. Que bênção é isso, né? Nós corremos também o risco de querer a Eucaristia sem mudar a vida. Querer um milagre sem a fidelidade. Querer a bênção sem a conversão. E a conversão não é um caminho fácil. Você tem que mudar. Mudar de dentro para fora, não é de fora para dentro, de dentro para fora. Santo Tomás de Aquino, lá no século XII, já escrevia sobre isso e nos ajuda a entender com clareza e fé. Na Eucaristia, diz ele, está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
o maior tesouro da igreja, a fonte de toda a graça. Por isso, meus queridos filhos e filhas, onde a Eucaristia é amada, onde o povo adora Jesus eucarístico, a fé cresce. Onde a Eucaristia é esquecida, a fé enfraquece. Não existe vida católica sem missa, sem adoração, sem comunhão frequente. Porque a Eucaristia, a Santa Missa, sustenta as famílias, consola os doentes e fortalece os simples. Porque todos nós somos anauins de Javé, pobres de Deus. Toda pessoa humana neste mundo é pobre. Mesmo aquela pessoa que tem a maior riqueza material, ela é pobre. Porque nasceu nu e vai voltar à morte nu. Chegou sem nada a este mundo e vai sair deste mundo sem nada. Ninguém traz, ninguém leva. É só a nossa alma, só a nossa vida espiritual. O salmo de hoje é um grito do povo que sofre. E nós escutamos o salmista nos inclinar a responder este bonito versículo. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Vamos responder? Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Esse clamor sobe de muitos corações aqui presentes. E Deus responde a esse clamor de um modo concreto, permanecendo conosco no altar. A Eucaristia é a resposta silenciosa e fiel de Deus à nossa miséria. E eu digo para vocês, não há nenhum problema na nossa vida que não seja resolvido aqui, às vezes sozinho à tarde, adorando Jesus, falando com Cristo. Eu creio que a nossa irmã passou por esses momentos de ficar só você e Deus pedindo, Senhor, eu estou aqui, faça de mim o que o Senhor bem quiser. No Evangelho é muito linda esta passagem, um leproso se aproxima de Jesus. Ele não discute, não exige, não impõe, ele suplica, se queres, tens o poder de curar-me. A fé simples toca o coração de Deus em Cristo. Jesus não se afasta do leproso, ele toca o leproso. Onde Jesus toca, a vida vence. E para a gente ter uma imaginação, se vocês quiserem aprofundar isso na Bíblia, o capítulo 17 do livro de Levítico, 13 a 17, fala da situação dos leprosos e as orientações sanitárias para o povo lidar com aquela doença. Uma pessoa ficava leprosa, já saía da família. Podia ser a mãe, o pai, um filho, tinha que sair da família, porque contaminava todo mundo. E a lepra era tida como uma maldição, uma impureza terrível. Os leprosos viviam naquele tempo de Jesus em grupos afastados. E quando alguém aproximava, eles eram obrigados a gritar, impuro, 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 para que as pessoas não aproximassem e não ficassem contaminadas com a lepra. O sacerdote que fosse ao templo, se ele chegasse próximo de um leproso, não podia fazer o sacrifício do templo, porque estava impuro. A lepra era impureza. E Jesus é totalmente puro, e ele não foge do impuro, ele toca o impuro. Inverte a ordem. O puro toca o impuro, e a vida vence. Jesus, depois de curar o leproso, manda aquele homem procurar o sacerdote, porque naquele tempo os sacerdotes eram os médicos, que davam o diagnóstico, é lepra, não é lepra. Isso é muito importante, procurar o sacerdote. Cristo quis que a graça passasse pelo ministério sacerdotal.
O sacerdote não é dono da graça, mas ele é o servidor da graça de Deus. É por meio dele que recebemos também os sacramentos, o perdão, a Eucaristia. Aqui compreendemos a grandeza do padre. Sem o padre na paróquia não há Eucaristia. Sem Eucaristia a igreja não vive. Por isso, amar a igreja é rezar pelos padres, apoiar os sacerdotes, cuidar dos sacerdotes. Um povo que ama o padre da sua paróquia cuida do coração da sua fé. Porque às vezes não é fácil ser padre, porque o povo quer um padre que aceita tudo que o povo faz. O povo quer o padre que vai para o boteco beber com os cachaceiros, fumar com os fumantes, escutar música do mundo. É assim que o povo quer o padre. Mas o padre existe para formar o povo para Deus, conduzir o povo para Deus. Daí que às vezes, quando o sacerdote coloca o dedo na ferida do pecado, as pessoas não gostam. Geralmente, os padres têm uma grande parcela da comunidade, isso é em todos os lugares, que não gosta do padre. Mas com o tempo, muitos vão entendendo. Quando eu saí da minha primeira paróquia, depois de 12 anos, várias pessoas vieram me pedir perdão. Quando o senhor chegou aqui, eu odiava o senhor, odiava a sua pregação, te detestava. Mas depois eu fui compreendendo. É assim mesmo. Meu pai mesmo não gostava de padre. Ficava longe, falava mal dos padres. Quando eu fui ordenado padre, ele me perguntou, por que vocês deitam no chão para ordenar? Eu falei, pai, é para perdoar os linguarudos que vão falar mal da gente, inclusive o senhor. Aí, passado uns 8 anos, então ele teve uma grande dificuldade de saúde, e um dia me chamou lá, num sofrimento muito grande, falou, meu filho, eu tenho que resumir minha vida, eu tenho que me confessar. Fez a confissão comigo, 26 anos que estava sem confessar. Minha mãe, antes de morrer, disse, meu filho, reza para que seu pai um dia se confesse, porque ele confessou na marra, no dia do casamento, ainda ficou xingando o padre depois. Nem valeu aquela confissão. Mas nós não podemos pensar a igreja sem os sacerdotes. É interessante isso. O padre, vocês já tiveram aqui nessa paróquia dezenas de padres que passaram por aqui. Todo tipo de padre, estrangeiro, brasileiro, uns muito preparados, outros despreparados, uns brutos, outros calmos. Mas é o padre. O padre é como aquele jumentinho que no domingo de Ramos levou Jesus. O padre é isso, nós somos isso. Porque o padre, ele não sabe nem onde vai morrer. O padre não tem apego à riqueza. O que o padre Paulo tem? Aquele quartinho dele ali, bem simples, com aquelas coisinhas. Aquilo ali, a vida dele é aquilo. E ele sempre diz, se precisar eu ajunto minhas coisas, em 2 dias eu estou pronto para ir embora. Só tem aquilo. E é isso mesmo. Quando eu mudei de Rubiataba para Formosa, minhas coisas coube também numa caminhonete. Eu fiquei muito feliz. Tem até as fotos das minhas malas, dos meus livros que eu fiz, coube numa caminhonete. A gente não pode ter muita coisa. O sacerdote é para ser pobre, casto, obediente, viver à luz do Evangelho e servir o povo com alegria. É fácil um sacerdote vir para Cavalcante? Não, não é fácil. Eu nunca pensava em conhecer Cavalcante, porque a gente é assim, o padre é uma folha seca tocada pelo vento do Espírito. A gente não sabe onde vai morrer, onde a gente vai terminar a vida, ninguém sabe, porque a gente vive na obediência. O padre obedece o bispo tem que obedecer o papa, né? A gente não sabe. Eu vou terminar aqui em Formosa? Não sei. Até quero, mas não sei. A gente nunca sabe, né? É Deus é que sabe. Por isso, meus irmãos, é muito importante
a comunidade ter um amor bonito ao seu pastor. Amar o padre. Nenhum padre quer o mal para o povo. Às vezes a gente não gosta daquela palavra meia dura que o padre fala, mas é por causa do nosso orgulho. No meu seminário, no primeiro ano, eu tinha tanta raiva do reitor, porque eu era brocotó da roça. E ele me corrigindo, me mandando pegar papel que estava jogado no chão, mandando limpar as coisas. E eu ficava pé da vida com ele. Mas depois eu entendi, compreendi profundamente. E aquele reitor, fui encontrá-lo depois como padre, num encontro de padres. E a gente reatou de novo a amizade. E depois, como bispo, eu acompanhei a sua morte, lá em São Paulo. Lá junto com os frades, lá de Santa Amaro. Ele me ligou uma vez, doente, eu fui visitá-lo, depois ele veio me visitar. E eu me lembro um dia, ele me ligou à noite: meu filho, reza por mim, porque amanhã eles vão me castrar, porque o câncer desceu para os testículos, para o pênis, teve que tirar tudo. 6 meses depois ele morreu em ar de santidade. Ainda operado, ia manquitolando, sentava no confessionário, ficava a manhã todinha atendendo confissão do povo. Um verdadeiro santo. A Beata Conchita, grande mística da igreja, teve 9 filhos e um padre, dizia: o sacerdote e a Eucaristia são inseparáveis. Ambos são o coração palpitante da igreja. Está lá nos seus diários. Então, meus irmãos, quando o povo compreende isso, a comunidade floresce. Por isso, participar da Santa Missa não é obrigação fria, é encontro de amor. Sustentar a igreja não é peso, é gratidão. Ajudar o padre não é favor, é corresponsabilidade de todos os católicos. Tudo o que fazemos pela igreja, nós estamos fazendo para Jesus, porque ele, com o crucifixo, ocupa o centro da igreja. Ele é o centro, tudo é dele. O povo simples entende isso com o coração. Quem ama a igreja ajuda como pode, com oração, com presença, com trabalho, com partilha, com dízimo, com oferta, com serviço, com oração, com ajuda. Deus não olha o tamanho da oferta, mas o amor com que é oferecida. É aquele exemplo que Jesus fala. Vocês viram, os ricos colocaram muitas notas grandes na oferta. Veio a viúva e colocou uma moedinha. Era o único dinheiro que ela tinha para comprar o pão dos meninos. E ela deu na oferta do templo. O padre Antônio Vieira foi um padre poderoso ali pelo século XVII, XVIII, aqui no Brasil. Era um grande pregador. Ele dizia com palavra forte: a maior pobreza da igreja não é a falta de bens, mas é a falta de fervor. Um povo que não reza, católico que não confessa, que não vai à missa, que não pede perdão pelos erros, que não tem humildade, que não tem desejo de ajudar a igreja, que qualquer coisinha não vai à missa. Não, isso é falta de fervor. Mas é bonito o católico que vem, ajoelha. Aqui nós temos o Santíssimo no centro, debaixo do crucifixo. Você senta, ora, conversa com Jesus. Isso é piedade. Quando o fervor existe, a piedade, Deus provê o necessário. Quando o fervor falta, nem a abundância sustenta. É bonito quando você tem o terço no bolso, a cruz no pescoço, você tem aquele amor pegar seu terço, rezar. Isso é fervor, isso é piedade. Aquele amor de vir à igreja, de chegar antes de começar a missa para adorar Jesus um pouquinho. Por isso, hoje nós somos chamados a renovar nosso amor pela Eucaristia. Quinta-feira é o dia da gente lembrar da Eucaristia. Segunda, a gente reza para os mortos. Terça, a gente reza para os anjos. Quarta, para São José. Hoje, quinta-feira, Santíssimo Sacramento.
Amanhã, sexta, a gente reza na Paixão de Cristo, pelas dores. No sábado, Nossa Senhora. E no domingo, o ressuscitado que vive entre nós. Quem escuta meu programa, sempre eu começo o programa falando referente a isso, né? Voltar ao essencial é o caminho da renovação. A igreja é sempre a mesma. Se a gente lembrar dos nossos avós, eu ainda lembro de 2 bisavós e um bisavô, todos católicos demais. Eu lembro do meu bisavô dar para minha mãe, em 1967, o livrinho da missa, em latim e português. Meu bisavô Caetano, pobrezinho, mas de uma fé, o rosário no pescoço. Como era bonito isso, a fé dos nossos antigos. Ah, mas eles eram... Não, eles estavam certos. Nós é que estamos errados de não fazer o que eles faziam. Ah, mas naquele tempo tomava a bênção, isso é uma bobagem. Não. A bênção é uma bênção. Benção pai, benção mãe, benção avô, benção tio, benção padrinho. Tomar a bênção. Tomar a bênção do padre, do bispo, do diácono. Isso é muito bom. Por isso, meus irmãos, quando o fervor falta, nem as coisas que a gente tem adianta. A pessoa que perde o fervor, ela vai para os vícios, ela fica preguiçosa, sonolenta quando vai rezar, não consegue vir à missa, é uma preguiça. De repente você pensa, poxa vida, eu fui à missa o ano passado. Pois é, faltou o fervor, perdeu a alegria, perdeu o brilho. É a mesma coisa você entrar num rancho, onde tem o pote e o copo de alumínio. Estou falando isso porque eu morei num rancho assim quando criança, na roça. E minha mãe tinha aquele cuidado de limpar os copos de alumínio para ficar bem brilhoso em cima do pote. Mas quando você entra numa casa pobre, o pote está sujo, gosmado de sujeira, todo mundo pega lá, lamba o pó, está sujo, você fica assim meio ressabiado de beber água naquele copo. Assim também é a pessoa sem fervor, ele vai ficando assim, Deus vai largando ele de mão. Parece que Deus vai distanciando, porque você não tem nada, só sujeira. Eu convido vocês hoje a renovar o amor pela Eucaristia e pelo sacerdócio, pelo nosso Padre. Voltar ao essencial é o caminho da renovação. Não precisamos de coisas complicadas. Nós precisamos de uma fé viva, um coração simples e um compromisso fiel. Quando você estiver com muita depressão, com muita tristeza, o coração ruim, muito ódio, muita coisa, você sobe essa rua, vai lá em cima e chega no cemitério. E já chega rezando que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Entra lá e senta num túmulo, olha para o cruzeiro e fala, que bobagem eu estou vivendo, porque eu sou um pó e ao pó eu vou voltar. Para que eu ter vaidade? Para que eu ter raiva? Para que eu não perdoar? Por que esse ódio? Por que esse rancor, essa vaidade no coração, esse desejo de vaidade, de ter perfume caro, de ter roupa cara, de ir para carnaval, de ir para festa, para essas festas imundas que as nossas cidades estão cheias? Olha, quem é humilde não precisa dessas coisas, graças a Deus. Essa matriz de Senhora Santana é lugar de encontro, de consolo e de esperança, gente. A nossa matriz, ela é a casa da família católica. Aqui é o lugar de todas as igrejinhas católicas, que são as famílias, se reunir para rezar, para adorar, para escutar a palavra de Deus. Aqui, nesta igreja humilde, Cristo se faz pão. Aqui o céu toca a terra através da missa. Que nunca falte neste altar respeito, fé e amor. O nosso altar, há bem pouco tempo, foi profanado por 2 pessoas imundas, que só poderiam estar acometidas pela presença do diabo, que sentaram em cima do nosso altar. Uma imundície.
Que tipo vai morrer essa gente se não se converte? Uma tristeza. Como isso dói ao coração da gente. Hoje é assim, as coisas da igreja são tudo perseguidas por esse povo esquisito, por essa gente sem fé, sem alma, sem vida. A gente passa perto dessa gente, você tem que torcer o nariz por causa da fumaça da maconha, dos vícios, de tantas desgraças. Meu Jesus, misericórdia. Confiemos tudo à intercessão de Senhora Santana, mulher de fé, educadora de esperança. Aqui, Cristo se faz o pão. Aqui, Ele toca a nossa terra. Senhora Santana cuidou de Maria, modelo de perseverança para as nossas famílias. Onde Santana é honrada, a fé é transmitida de geração em geração. Não uma fé boba, mas uma fé viva, uma fé santa. E coloquemos também esta nossa comunidade sob o manto da Imaculada Conceição, excelsa padroeira da nossa diocese, para que ela nos ensine o ardor, nos ensine a adorar Jesus com o coração puro, meus irmãos, a servir com humildade e guardar a fé nas horas difíceis. Que Santo Tomás de Aquino, que nós citamos, nos ajude a crer com inteligência. Que a Beata Conchita Cabrera de Armida nos ensine a amar os sacerdotes e que o Padre Antônio Vieira nos desperte para o fervor verdadeiro. E que Senhora Santana e a Imaculada Conceição nos conduza sempre a Jesus Eucarístico, fundamento da nossa vida católica e caminho para o céu que nos aguarda. Assim seja. Amém.